Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos em mais uma escola bíblica, ainda que um pouco atrasados, mas nós estamos na lição já de número 2. Nesse trimestre já estamos na lição, Na lição de número 8, mas nós estamos passando todas as lições agora e em breve você terá todas aí, para você poder estar estudando a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração e vamos dar início à nossa escola bíblica. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai de amor e graça, obrigado nesse momento, Senhor, por esse estudo, por esta oportunidade de estar aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada irmã, cada família que está na sua casa agora, nesse momento, Senhor, ouvindo e aprendendo a Tua palavra. Nos ajuda, nos conforta, nos consola, Senhor, Pai. Dirige os nossos passos, abra o nosso conhecimento e nos dá sabedoria e revelação da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos aprender a lição número 2, que tem por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, O nosso textuário diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Observa que o texto está em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz que Deus, em Cristo nos abençoou, verbo passado, ou seja, Ele não te abençoará, Ele já te abençoou, então você já é um cristão, um filho de Deus abençoado. Com quê? Com bênçãos espirituais, que é uma outra coisa que nós vamos aprender. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. É o que você precisa entender também, que as bênçãos de Deus, ela já está, contida em nossas vidas antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, que também é uma contrapartida, aos que pregam a teologia da prosperidade, que dizem que as bênçãos elas têm que ser materiais, quando na verdade Jesus nunca prometeu bênção material para ninguém, Ele sempre prometeu as bênçãos espirituais. Prometeu nos levar para Ele. Ele disse: Eu vou para o Pai, vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Isso aí foi uma promessa. Também nos deu a promessa através do Teu Espírito Santo, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e também nos deu a sua maravilhosa promessa de cuidado, de provisão. Ele diz que se as aves do céu não semeiam, e nem trabalham, e Deus as alimenta, quanto mais nós, homens de pequena fé, Se a gente não tem mais valor do que uma ave do céu, Então, enfim, são promessas de Deus à nossa vida, bênçãos espirituais e o cuidado dele para conosco, Mas vamos decorrer a lição para que nós venhamos não perder tempo. Nossa leitura bíblica está em Efésios capítulo 1. Acompanhe aí, abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, 4 e versículo de número 9 ao 14, que diz: 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Você pode grifar este nos abençoou, que é um verbo passado, ou seja, você já é abençoado em Cristo Jesus. Você não será abençoado, você é abençoado, com todas as bênçãos espirituais, também grife aí, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, Também grife aí, você foi elegido em quem? Em Cristo. E ele te elegeu quando que ele te elegeu? Então você vai olhar aqui e vai ver
Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, ele nos elegeu, né? Quando que ele nos elegeu? Essa é a pergunta. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Agora, outra pergunta. Para que ele nos elegeu antes da fundação? Aí diz assim, para que fôssemos, primeiro, santos. Marque bem. Segundo, irrepreensíveis diante dele em amor. Duas coisas. Primeiro, ele elegeu você antes da fundação do mundo para que você fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. O verso 9 ao 14 diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, também grife aqui, ó, o mistério da sua vontade. Estamos recheados de coisas aqui, irmãos. Muita coisa. Segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na administração da plenitude dos tempos, dispensação e administração de tempo, né? Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, é a nossa próxima lição, sobre predestinação, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Glórias ao nome de Jesus, né? Então, ele fez tudo conforme um propósito. Existe um propósito para ele nos eleger antes da fundação do mundo, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, marque aqui, ó, selados, com o Espírito Santo da promessa, né? O que é ser selado? É ser marcado, né? É ser marcado. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Os objetivos geral é esclarecer, né, as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E os objetivos específicos, né, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Essa realidade da vida cristocêntrica é uma realidade em que nós vemos um pouco efeito, né, da vida cristocêntrica, né, nas igrejas, nas denominações, nas organizações, né, em si como um todo. Nós vemos um problema sério com relação, né, à mensagem cristocêntrica, que é Cristo, né, no centro, ter Cristo no começo, no meio e no fim de uma mensagem, né, de um desenvolvimento, de uma oratória, de uma palestra, enfim, como a igreja quer chamar, né, o seu culto, a sua mensagem. Bom, enfim, a nossa introdução nos diz que nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto, né? Do projeto. É um privilégio, irmãos, porque Deus nos fez para o seu propósito. E é interessante que esse propósito que Deus fez já era um projeto, né? Um projeto seu antes da fundação do mundo. E eu e você fazemos parte deste projeto divino, que é para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Eu não sei se você sabe, mas ao longo da história, né, existem-se
7 dispensações, né? Haja vista que alguns teólogos acreditam que ainda existe uma dispensação antes da consciência, da inocência, né? Que é a dispensação dos anjos, né? Que tiveram a oportunidade de escolher entre reinar com Deus no céu ou ser, né, simplesmente rebeldes como foram, né? Nós conhecemos a história de Satanás quando estava com Deus e se rebelou contra ele e fez a sua caída, né? Então nós entendemos que existiu o tempo, né? A dispensação, que é a administração desse tempo, né? Na eternidade, quando os anjos tiveram o seu momento de escolha. Mas não é esse o nosso foco. Nosso foco é explicar que desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Logo quando Deus cria Adão, né, na sua dispensação da inocência, o coloca num jardim do Éden e dá a ele ali uma oportunidade de ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida eterna, né, de bênçãos de Deus, aonde sempre na virada do dia Deus estava sempre com ele, né, tendo um relacionamento íntimo, um relacionamento de amigável, de pai para filho, de amigo para amigo, né, de Deus realmente, né, com a sua criatura. Então Deus estava tendo esse relacionamento, mas infelizmente, né, por causa do pecado do homem, né, então houve-se a dispensação da consciência. Então o homem passa da inocência para a dispensação da consciência, onde começa agora, né, nós sabemos que com o pecado entra-se 5 sentenças e 2 promessas, né, cuja uma das promessas são a vinda de Jesus Cristo e cuja também uma das maiores das 5 sentenças, né, foi a morte, né, que através agora, que é das três maiores dores que um ser humano pode passar. A primeira é a morte, a segunda é a dor da traição e a terceira a dor da ingratidão. Então, a dor da morte, a dor da traição e a dor da ingratidão, né? Enfim, meus irmãos, só para dizer para os irmãos, então, a segunda dispensação, a dispensação da consciência. A terceira dispensação são a dispensação do governo humano, né, que você conhece ali da Torre de Babel. Enfim, o homem vem cada vez mais se declinando e Deus viu que o coração do homem era má continuamente, as suas intenções, né, resolveu ali tratar com o homem, né. Também temos a dispensação patriarcal, né, que daí vem Abraão, Isaac, Jacó, enfim, vem vindo, né, a era dos patriarcas, foi a maneira de Deus administrar esse tempo, a dispensação patriarcal. Houve também a dispensação da lei, né, depois a patriarcal veio a lei através de Moisés, né, Deus o chama, leva ao Egito, né, faz a libertação do seu povo, coloca o povo no deserto para provar o coração do povo. E, enfim, sexta dispensação é a dispensação da graça, né? Da graça de Deus, que significa favor imerecido, né? Jesus veio e nos trouxe a sua graça, o seu dom, né? O seu presente perfeito, né? O dom gratuito de Deus nos traz a reconciliação através da graça, né? Através do sacrifício de Jesus. Nos deu a oportunidade de entrar no Santo do Santo e poder chegar-se perto de Deus, né? E a sétima dispensação e última será, né, a dispensação do milênio, aonde a igreja, depois do arrebatamento, passará 7 anos participando das bodas do Cordeiro, participará também do julgamento pelas obras, né, onde receberá o galardão, o seu novo nome, mas também depois dos 7 anos retornará com Cristo para reinar
né, sobre a face da terra, onde a Bíblia diz que Satanás será preso então por 1000 anos, né, e Deus jogará o falso profeta, né, e também a besta no lago de fogo, e a igreja reinará com Cristo sobre a face da terra durante 1000 anos, que é a dispensação do milênio. Só para explicar essa questão de que desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Deus sempre, né, teve um momento com a humanidade para poder reconciliar a humanidade com Ele, e enfim a graça veio para dar esta mais perfeita reconciliação, né? Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Vamos correr um pouco mais, irmãos. Nós temos muita coisa. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão fora da glória de Deus, mas estão carentes da glória de Deus. Todos nós carecemos, todos nós precisamos do perdão continuamente, né? Lá em Lamentações, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? A nova posição em Cristo, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, né, Paulo, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de nosso Senhor e Jesus Cristo. O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens, né? Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão: primeiro, para louvor e glória da sua graça; segundo, para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, né? A primeira pessoa da Trindade. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho, né? Se você for em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 7, você vai encontrar que está escrito assim: porque 3 são os que testificam no céu, né? O Pai, a Palavra, que está lá em João, capítulo de número 1, quando diz que e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E habitou entre nós. Esse Verbo significa a Palavra. Então lá está escrito porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, né? Esses 3 são os que testificam no céu. E esses 3 são um. É um Deus todo-poderoso em 3 pessoas distintas. E nós já vamos explicar as questões. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais, risque aí, não são materiais. Por que nós temos que frisar a respeito disso, meus irmãos? Nós temos que frisar porque, segundo a teologia da prosperidade, nós somos herdeiros desta terra, e como herdeiros desta terra, né, somos filhos daquele que é dono desta terra. Então nós devemos herdar, né, e devemos usufruir do bem desta terra. Primeiro ponto é que nós não estamos no milênio. Segundo, que a nossa recompensa não se dará na terra. A Bíblia fala que a nossa recompensa, o julgamento das nossas obras para galardão, se encontrará nas bodas do Cordeiro durante os 7 anos, né, que estaremos com ele lá na eternidade, né? Então,
Nós sabemos aonde será a nossa recompensa, sabemos aonde será a entrega dos nossos galardões e sabemos também quando será que nós tomaremos posse dessa terra para viver em abundância e perfeita paz, que será no milênio. Enquanto estamos aqui, as bênçãos, elas são espirituais, e as materiais, eu entendo então que Deus, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que Deus, se ele quiser te abençoar materialmente, né, não há lógica para ele fazer se não for para você ser um abençoador daqueles que não têm. Então a bênção de Deus, ela não é egocêntrica, né? Ela não é uma bênção voltada para si mesmo, como diz a teologia da prosperidade, né? Eu posso, eu tenho, eu conquisto, eu faço, eu determino e o negócio tem que acontecer. E será que é dessa maneira mesmo, irmãos? Né? A gente vê pessoas determinando tanta coisa e não acontecendo nada, né? A gente vê pessoas que diz que eu profetizo na sua vida porque eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, quando na verdade tem enganado multidões que querem bênçãos materiais, mas não querem ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, porque almejam coisas da terra e não coisas do céu. Então as bênçãos de Deus, elas são espirituais, né? E não materiais. Lembrando que se Deus te der uma bênção sobremaneira material acima dos teus irmãos, cuide bem desta bênção e saiba repartir esta bênção com todos os teus irmãos, né? Porque senão, se não tiver proveito em Deus te abençoar demais do que os outros, Deus então tomará de você essas bênçãos porque você não soube administrar e dará para outro que estiver um coração melhor do que o teu, né? Tome cuidado com isso, ok? Mas vamos falar das bênçãos espirituais. Mais provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Outro ponto, né, que as pessoas que querem bênçãos materiais, né, geralmente elas não querem ser santas. Elas não querem seguir a santificação, né? Elas não querem seguir a paz com todos e a santificação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz. Querem bênçãos materiais. E eu tenho uma certa teoria, meus irmãos. Não sei até onde ela é certa, mas para mim, eu acho, né, e acredito nisso que vou falar. Não há, se Deus escolhesse alguém para abençoar assim materialmente, né, pessoas materialmente, como algumas pessoas acreditam. Então, eu tenho na minha mente que por que Deus daria para mim, né, vamos dizer, uma pessoa, ou para uma pessoa que não ora, para uma pessoa que não jejua, para uma pessoa que não tem um coração voltado para a obra, para uma pessoa que não se doa num relacionamento íntimo e sincero com Deus, né? Não tem alguns propósitos com Deus. Por que Deus abençoaria ela de tal maneira, né? E não aquela pessoa que sempre está em oração, que sempre está em jejum, que sempre está buscando a Deus? Seria da parte de Deus quase que uma injustiça. Então nós, seres humanos, não temos a capacidade de julgar Deus, não. É Ele que nos julga, porque Ele é juiz, né? Então, eu vejo no meu parecer como um senso de justiça meu, do ser humano, que ainda é falho. Nosso senso de justiça é muito falho. Mas olhando para esse ponto de vista, né? Então acharia em bem mais Deus abençoar aqueles que estão pagando um preço maior do que aqueles que não estão. Então por isso que as bênçãos materiais de Deus, ela pode vir, pode ser por consequência de uma obediência a Deus,
mas também pode ser natural, por consequência de você já ser abençoado por Deus, e tudo quanto você fizer então vai prosperar, né? É algo natural, né? E outra, também Deus, para te dar uma bênção, tal, ele precisa preparar o teu coração, né, para que você esteja pronto para receber, porque as bênçãos muitas vezes podem nos afastar de Deus do que nos deixar mais próximo. É igual milagre. As pessoas amam o milagre, nos faz aproximar de Deus. Quem disse? 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer, né? Os israelitas, né, os hebreus, na verdade, eles saíram do Egito, experimentaram coluna de fogo à noite, nuvem de dia, abertura de mar vermelho, água saindo da rocha, corvo vindo trazer alimento, maná caindo do céu. Mesmo assim, eles fizeram um bezerro de ouro e se prostraram como se fosse o seu Deus. Então, se milagre fosse sinônimo de as pessoas se chegar mais perto de Deus, então tinha muita gente crente nesse mundo, porque Deus já fez muitos milagres. E o que nós vemos, não vemos uma realidade dessa, né? Então, vamos para o nosso estudo. E nos predestinou-nos para sermos filhos, né? Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso também, que nos fez agradáveis para si e nos remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora, uma vontade incondicional. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, mesmo estando no mundo, longe de Deus, e não amando Ele, ou com as suas palavras, os seus lábios, dizendo que ama a Deus, mas o seu coração estava longe, quer dizer que Ele te acolheu pela vontade dEle, não sua. Que a sua era ficar no mundo de miséria, no mundo do charco de lodo, no mundo de pecado, de prostituição, né, de lascívia, de impureza, de bebedice, de vícios, né? Uma vida totalmente fracassada. Essa era a sua vontade. Mas ele te acolheu pela vontade dele. Qual era a vontade dele? Era a vontade de redimir você, de acolher você, de regenerar você, de transformar a sua vida, de trazer na sua vida uma nova história de bênção, de paz, de alegria e de felicidade, né, na alma. Então, essa vontade foi dele. E nos revelou a palavra da verdade. Por que a palavra da verdade, né? Porque existem muitas palavras, existem muitos caminhos, existem muitas oportunidades. A pergunta é: este caminho é o caminho que conduz à salvação? Esta palavra que você está ouvindo é que conduz à salvação? Jesus disse: eu sou o caminho e não um dos caminhos. Jesus não é o melhor caminho, porque se Jesus for o melhor, existem outros também que são bons, né? Mas Jesus não é o melhor caminho. Jesus é o único caminho que leva até Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o homem, né, que veio e morreu pelos nossos pecados. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Nos deu, né, a marca, né, registrada, a identificação através do seu Espírito Santo de que somos herança dele, somos agora, né, exclusivo seu, povo santo, adquirido, né, para o seu propósito. Oh, que coisa linda, que coisa tremenda é você fazer parte deste projeto, deste propósito de Deus incondicionalmente, né? Que Ele te amou incondicionalmente. Ainda garantiu a validade da promessa, né? Nos deu a garantia de que tudo vai acontecer. Tais bênçãos provêm agora sim
A Trindade está aqui, ó. Tais bênçãos que eu acabei de dizer provêm de Deus, o Pai, que planejou a redenção, que projetou a redenção, que arquitetou a redenção, do Filho, Jesus Cristo, que a realizou, né? A Bíblia fala que ele veio aqui, né? E realizou o grande projeto, né? Morreu na cruz do Calvário, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, tomou sobre si, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe por que você tem paz? Porque esse castigo Jesus já levou sobre ele, pagou por você. Então, de Deus Pai que planejou a redenção, do Filho que realizou, né, que deu o resultado deste projeto, e do Espírito Santo que a garante, que a Bíblia fala, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, né? Enviarei outro Consolador para que estejais convosco até a consumação dos séculos. Que coisa linda! E a Bíblia diz que quando Jesus foi para o Pai, o Espírito Santo veio. E desde que ele veio, já fazem 2000 anos que ele continua aqui. Oh glória! Aleluia! Que ele continua aqui, que ele continua salvando, que ele continua abençoando as pessoas, que ele continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele continua fazendo essa obra maravilhosa que Cristo veio, né, para executar. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Não por meio de sangue de bodes, como está escrito em Hebreus, né? E de novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo do Santo uma vez por todas e obteve eterna redenção. Eu não quero parar muito nesse ponto, mas só nesse ponto aqui, irmãos, poderíamos trazer revelações extraordinárias e trazer uma mensagem, né, da parte de Deus de uma maneira excepcional, né, mas não por meio de sangue de bodes. Em Hebreus, capítulo de número 10, vai nos dizer que sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de novilho nunca perdoou o pecado, mas o que as pessoas faziam era festa de pecado, né? Mas o único sangue que veio e retirou o pecado do mundo foi o sangue de Jesus Cristo. Vamos continuar. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. O apóstolo da antiga vida em Adão, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, não estamos mais em trevas, né? Não estamos mais andando em ignorância, não estamos mais andando fora, né? Como se não conhecêssemos a verdade, como se o Deus desse século, né, tivesse realmente ainda com escamas em nossos olhos. Não, mas a Bíblia fala assim que agora o Deus desses séculos cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho de Cristo Jesus. Nós também éramos incrédulos e estávamos longe de Deus, mas Cristo nos libertou e tirou essa venda dos nossos olhos para que hoje a gente fôssemos luz e não trevas, né? Para que aonde a gente chegar, a gente venha ter uma identidade cristã. Você leva Cristo no peito, né? Isso também é responsabilidade dessa nova identidade que Cristo confiou em você. Ele confiou a você, né? Então, desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, né? Como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em quem? Em Cristo Jesus. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção. Tudo que tem através
de benefício com relação à redenção, né, de Jesus Cristo para a nossa vida, nós somos parte, nós somos herdeiros. Uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Vamos para a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza, né, a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores, né? Pessoas pecadoras, né? E um Deus santo. Havia, né, um abismo profundo, né, que o homem não conseguia se chegar a Deus, né? Por quê? Porque por obras o homem nunca conseguiria ser perfeito, por obras o homem nunca conseguiria ser santo, mas agora nós podemos ser santos pela graça de Deus, né? Por este dom imerecido. Você não merece, eu não mereço a salvação, mas Deus nos deu como um presente para que nós venhamos guardar Ele com muito cuidado, para que nós não venhamos perder, né? Ele diz: guarda o que tens, né? O que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Você está guardando aquilo que Deus te deu? Esta é a pergunta. Aqui chegou numa pergunta interessante. Você de fato está guardando a salvação como um bem mais precioso da sua vida? Ou você está julgando ele? Você está brincando com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com este benefício, com este maior presente que você poderia receber, que é a salvação eterna ao lado de Cristo Jesus? Cuidado. Veja o que você está fazendo com esse bem mais precioso que um ser humano pode ter, né? Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, né? O que significa isto? Isto é que, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos, né? Deus nos faz filhos seus, amor, né? Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, né? Convergir em Cristo, né? Para Cristo, a solução, né, dos nossos pecados. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Todo o poder é me dado nos céus e na terra, Cristo disse. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, né? Em Hebreus também diz que como por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, né, através de Adão, que foi o primeiro homem, também pelo segundo homem, né, saiu o pecado do mundo, que foi Cristo Jesus, que se tornou carne, né, o Emanuel, fez-se carne e habitou entre nós, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? A Bíblia diz que o mundo foi criado por ele, né? Ele estava no mundo, o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Meu Deus, o Criador estava aqui, mas o mundo não o conheceu, né? Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, né? Existe essa teoria de que Deus é Pai, né? Eles usam até a Bíblia, né, para poder dizer, né, que
existe aquele texto que diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará aqueles que lhes pedirem, né? Como pode um filho lhe pedir pão, né? E o pai lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, o pai lhe dará uma serpente? Eles falam que Deus, que criou o homem, né? Nós, sendo homens maus, não conseguimos jogar os nossos filhos no inferno porque praticam um erro, né? Então eles dizem que Deus, ele não vai jogar ninguém no inferno, né? Dessa maneira não. Deus vai salvar a todos, né? Ele não é um Deus tão ruim, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de bondade, ele é um Deus de misericórdia, né? Que todos esses atributos de Deus realmente existem. Só esquecem que Deus também é justiça, que Deus é juízo e que Deus é santo, né? E que ele deixou a sua palavra, né? Deixou o seu Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que lhe aguarda, né? É bíblico, né? Então, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, né? Cristo, né, a cabeça da igreja e a cabeça do universo. A dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas da dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas é kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. O que significa? Significa que o homem tem tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo, né, de construir e de derrubar. Mas Deus não está limitado a um tempo. O tempo serve para o homem, né? O tempo com Deus só é como se fosse um instrumento e uma ferramenta para poder tratar o homem, para poder amadurecer o homem, né? Mas Deus não tem tempo. A Bíblia fala que ele é eterno, né? Até em Hebreus capítulo 7 faz referência a Jesus Cristo sobre Melquisedeque, né? O rei de Salém, que não tem princípio de dias e não tem fim de dias, não tem pai nem mãe, não tem genealogia, né? E também como Apocalipse diz que ele é alfa e ômega, ele é o que? Princípio e fim. Não foi criado, ele é o criador, né? Não tem fim de dias, porque ele é a eternidade, né? Então o tempo é para nós, irmãos. O louvor da sua glória, o apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, do evangelho da salvação, tendo nele também crido, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Não existe distinção, né, com relação à salvação em Cristo, à eleição de Cristo, né? Ela não está destinada ou predestinada somente a algumas nações, ela está sobre o mundo, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi pelo mundo que Cristo morreu. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Interessante aqui que fala sobre a evangelização pessoal, né? E aqui vai uma outra pergunta para você. Aonde você anda? Aonde você trabalha? As pessoas sabem que você é crente? Será que aonde você trabalha não existe uma alma aflita, uma alma que esteja precisando de Jesus? Agora, você já falou de Jesus para esta pessoa?
Josué Irion, pastor Josué Irion, um grande missionário, ele diz em uma das suas mensagens que um grande teólogo disse que se você não tem a vontade, né, não tem, como se diz, não tem o desejo, na verdade, de ver uma alma salva, nascida de novo em Cristo Jesus, você corre um sério risco de você nunca ter nascido de novo. Porque quem experimentou desta água viva, quem experimentou de Jesus, ele tem vontade, ele tem desejo de querer que outras pessoas também experimentem. Então vai aí uma análise para você. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem tido vontade, desejo de as pessoas serem salvas? Ou você só está preocupado com o seu bolso? Ou você só está preocupado com seus bens materiais? Ou você só está preocupado em adquirir somente as coisas, né? Amar as coisas e valorizar as pessoas, quando na verdade você deveria amar as pessoas e valorizar as coisas. O que você está fazendo? É uma pergunta. Ok? Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de quem? De Deus. Tudo o que você é, tudo o que você é, tudo o que você possui, ele vem de quem? Da bondade de Deus. Se Deus tirar o fôlego de vida de você, você morre. Se Deus permitir uma enfermidade, você morre. Você se enferma. Se Deus permitir que uma tragédia aconteça na sua vida, como a Bíblia fala que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí você diz, mas eu sou filho do rei, Deus não vai permitir isso. Permitiu na vida de Jó. E a Bíblia fala que Deus deu testemunho de Jó, ele era homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. 4 características que eu te pergunto, você tem essas 4 características? Jó tinha. E Deus ainda permitiu para provar o que tinha no coração dele realmente. E no coração dele tinha, sabe o quê? Fé, esperança, né? E tinha realmente uma confiança em Deus. Meus irmãos, esse estudo é maduro. Esse estudo é para colocar dentro de você realmente quem você é. O que você está fazendo, né? O que você está, como você está administrando o seu tempo de vida. Deus tem dado para você. Porque esse tempo é o tempo que Deus te deu. E se Ele te deu, um dia Ele vai requerer de você esse tempo. E o que você tem feito? Você tem feito para o seu ego? Você tem vivido a sua vida de uma maneira egocêntrica? Ou você tem vivido de uma maneira cristocêntrica, onde Cristo é o centro da sua vida? O que você tem feito com este tempo que Deus está te dando? Pois bem, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vou ler de novo para você. Pois nele vivemos, sem ele você está morto, susceptível ao fracasso, porque vida é só nele, né? Pois nele vivemos, nos movemos, nos movimentamos, agimos e existimos com um propósito. Existimos para um bem futuro. Existimos para um resultado de Deus. Existimos para um plano de Deus. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Está em Atos capítulo 17, versículo 28, você pode ler lá depois. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. E aqui estamos caminhando para os momentos finais da nossa aula. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Aceitou a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, eles são perdoados
automaticamente você recebe na hora a presença bendita e maravilhosa do Espírito Santo dentro de você. Oh, glória a Deus! Um amigo, um companheiro, um conselheiro, né? Um socorro bem presente na hora da angústia. Se chama Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade ou de posse, né? Dos reis que colocavam a marca, né? do anel, né? Sobre uma carta ou sobre algo, né? Sobre um decreto. Né? Era uma marca registrada, né? naquele tempo. Então, essa é a ideia, né? Por causa que no original. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, né? Antigamente, não sei se você sabe, mas Deus disse para Abraão: Abraão, você irá circuncidar o menino ao 8º dia. Para quê? O que significa circuncidar? É cortar o prepúcio, né? Do menino, né? Ao 8º dia. Para quê? Para que se identificasse o povo de Deus. Era uma marca registrada de que todos os que eram circuncidados eram povo de Deus. Servia a um Deus todo-poderoso, né? Essa era a marca. Hoje nós não temos mais que nos circuncidar, porque recebemos agora o penhor da nossa herança, né? O selo da promessa, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Essa é a marca registrada em nós, é o selo que temos dentro de nós. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, né? E o maligno não lhes toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, né? Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de quê? De regenerar o pecador, de purificar o pecador e de santificar o pecador. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Né? Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, como eu já disse a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 em diante, né? O penhor da nossa herança, qual é o penhor da nossa herança? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus irá nos resgatar, né? Porque somos propriedade exclusiva e particular sua, né? O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, né? A palavra tem origem semítica e era usada nas transições comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo número 13. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem
redundar em louvor e glória ao Deus eterno na plenitude dos tempos todo, né? Divino estará plenamente executado a respeito da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? E aqui nós findamos a nossa aula dizendo a você que nós temos que ter consciência de que Deus nos elegeu, né? Em qual tempo? Antes da fundação do mundo. E para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e herdássemos as bênçãos espirituais que Cristo nos deixou através do seu sacrifício. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada irmão, cada irmã, cada família em Cristo Jesus. E que você possa entender o teu propósito, né? E possa entender a responsabilidade que você tem com o tempo que Deus te deu, né? Amém, meus irmãos? A paz do Senhor a todos e que a paz esteja em todos os lares, em nome de Jesus. Amém.